Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, tá bom? Desde já eu começo a pedir desculpas pela demora do vídeo, né? Enfim, eu resolvi gravar hoje, porque meu bebê tá dormindo bem, graças a Deus. Então eu vou tentar gravar até a hora que ele acorda, tá? Porque assim, ele dorme bem, mas mais durante a noite. Nesse período da tarde ele dorme uma hora e meia. Então eu vou ter que ser bem rápida. Coloquei ele pra dormir agora e vim pra cá mais uma vez, né? Desculpa pelo som abafado, pro banheiro, gravar no banheiro, porque tá em período de carnaval. Gente, eu resolvi gravar no período de carnaval. Então tem os paredão, o barulho, né? E tudo, então não dá pra me gravar lá fora. E também até ele evita de escutar minha voz e acordar. Voltando ao vídeo, né? Espero que vocês gostem, que vocês se sirvam aí de algum aprendizado ou de algum alerta, né, para as mães e pais. E também eu peço para vocês curtir, tá, para me ajudar e compartilhar. Bom, hoje nesse vídeo eu vou contar como eu descobri que meu filho tinha pneumonia, né, desenvolveu essa pneumonia. Eu jamais imaginei que ele estava com pneumonia. A pneumonia dele foi tipo 2, né? Assim que não precisou treinar, que eu vou falar mais pra frente no vídeo, mas graças a Deus, né? Mas o dele foi com derrame pleural e necrosante, né? Que depois deu a necrose. Então, gente, eu vou começar o vídeo falando pra vocês o comecinho de que tudo começou. E também vou deixar já avisado para vocês que provavelmente eu vou fazer uns 2 a 3 vídeos, porque vai ficar muito longo, para não ficar muito grande. Então vou fazer 2 a 3 vídeos. Então, para você entender melhor, é bom que você assista os outros vídeos, tá bom? Então isso começou no finalzinho de setembro, lá pro finalzinho do mês de, acho que dia 28, 29, ele começou com uma tosse. Aí foi quando eu descobri mesmo assim que ele ia começar a gripar, mas que na verdade ele já estava gripado. É por conta que o corpo dele, como eu posso dizer para vocês, não é aquelas crianças que, tipo, pegou a bactéria hoje, né, gripou hoje, já escorre o nariz, já começa a tossir, já dá sinais. Não. Para ele dar sinal, o corpo dele dar sinal que ele tá gripado, gente, demora assim uns 4 a 5 dias. Ou seja, quando eu percebi que ele já tava com aquela tossezinha seca, que eu achei que ele ia gripar a garganta, né? Que ia ser garganta ou uma gripezinha mesmo de resfriado. Eu não fiz um vídeo ainda dizendo, mas eu acho que eu já comentei que eu me internei com ele com bronquiolite, quando ele tinha 7 meses, né? Que foi também pelo resfriado. Já começou a sair secreção bem grande mesmo, assim, bem com cor, bem grossa, sabe? Já começou a sair muito. Aí eu já comecei a lavar, já fiquei preocupada. Aí eu disse, não, mas deve ser só uma gripe, eu vou cuidar logo, né? Pra que ele não volte a se internar com bronquiolite e tal. Já comecei. Fiquei com ele em casa do dia que eu percebi, né? Fazendo lavagem, aumentei na questão do suco, dando mais líquido e dando muita água. E ele estava se alimentando bem direitinho, tudo ok. Normal. Só essa tossezinha de vez em quando, era passivo assim, não era todo tempo não, sabe? Era de vez, tipo, meia hora ele dava uma tossezinha. Nem era aquela também que ficava prolongada, era só uma tosse, 2, tossia e pronto, passava. E eu não fiquei muito preocupada, né? Por esses sintomas, por esses sinais. Aí a gente ficou. Eu passei com ele uns 6 dias. Ele não melhorou, a secreção começou já a escorrer, já começou a aumentar nas lavagens quando eu fazia. Foi rápido demais. E ele continuou se alimentando bem. Já tava assim, só dando trabalhozinho para dormir de noite, né? Porque ficava o nariz, como é que eu digo, obstruído, né? Ficava muito com secreção no nariz, né? Então eu fazia a lavagem, fazia a nebulização, o aerosol, mas mesmo assim não resolvia. Então eu levei ele para o hospital. Ele estava no período de dentição, nascendo os dentinhos, estava bem irritada a gengiva dele,
Aí a médica disse que não era normal, que era da dentição, que eu podia voltar para casa, dar o líquido, fazer tudo que eu já estava fazendo. Então eu voltei para casa, né, tranquilo. Bom, gente, eu peço perdão, vai ficar um pouco pausado o vídeo, mas esse aplicativo ficou baixo, o muscular não é muito ok. Ele só tem duração de 5 minutos, tá bom? Então, voltando o vídeo, voltei pra casa, continuei, levei, quando foi, a gente passou uns 6 dias também, eu acho. 5, 6 dias. E ele não melhorou. Eu levei de novo, expliquei que eu já tinha ido, já tinha internado ele com bronquiolite, a secreção dele não parava e tal, né? E não tava dando nada de xarope, nada dessas coisas. Porque quando ele estava com bronquiolite foi proibido dar xarope. Então eu peguei, conversei com a médica, ela disse que era uma gripe, né? Já tava bem avançada, tava bem forte mesmo, mas ele não tinha febre, não tinha nada, então ela passou prednisolona por 7 dias. Voltamos para casa e remédio para febre, caso tivesse febre. E ele não tinha febre, continuou se alimentando mais pouquinho, foi diminuindo o apetite, mas continuava se alimentando, brincando, estava até ativo, né? E tudo, eu fiz o prednisolona de 6 em 6 horas, mas não tinha melhora. Parou um pouquinho a secreção, a tosse também deu uma diminuída, mas muito pouca. A tosse dele já estava ficando cheia, já estava ficando preocupada. E nessa segunda vez que eu levei para a médica, eu pedi ela para fazer a escuta nela, disse que o pulmãozinho dele estava limpo, então de boa. Meu medo mesmo era que inflamasse os brônquios, como da outra vez, e ele cansasse, tivesse que fazer aquela internação, aquela coisa, né? Eu ficava ali, eu não dormia, eu não comia direito, preocupada. Mas, assim, por vista, ele estava com uma gripe normal. Então, durante esses períodos, a gente já passou quase que finalzinho a gente já passou ali, aí teve o aniversário dele, ele estava com essa gripezinha. E depois do aniversário dele, ele deu uma piorada, teve uma febre, passou uns 4 dias depois, teve uma febre de 39. A gente levou ele para o hospital de novo. E eu disse que ele estava fazendo uso do prednisolona, tinha terminado, na verdade. Não tinha melhorado, estava tinha dado essa febre, né? Ele olhou, foi examinar e ele disse que era a garganta que estava inflamada, que estava com pus. Aí eu também dei uma percebida, estava bem irritada a garganta dele. Não viu o pus, mas estava irritada a garganta. Então ele passou a bezetacil, né? A injeção. Só que eu acho muito forte para um bebê de 1 ano. Então eu pedi para ele passar um remédio, uma medicação que não fosse a injeção. Ele passou o azitromicina. Também achei muito forte, né? Por ele ser um bebê muito pequeno, a azitromicina é um medicamento muito forte, um antibiótico muito forte. Mas eu queria que ele ficasse bom. Então eu comprei. Era de 12 em 12 horas para dar, né? Assim que eu cheguei em casa, eu já comecei. Quando eu dei no primeiro dia a azitromicina, eu já percebi que ele ficou assim mais caidinho, sabe? Como se o remédio realmente fosse forte, ele estava debilitadinho e deixou ele assim bem abatido. Então eu já fiquei preocupada, né? Eu disse, não, mas a azitromicina é um remédio forte, garganta, ele já vai, segundo dia já vai dar uma melhorada, mas não foi. No segundo dia que eu dei, gente, parecia que eu tava matando assim o meu filho aos poucos. Ele já não queria mais comer, não queria mais tomar água, não queria água de jeito nenhum. O suco ele tomava, mas eram uns 30 ml e já não queria mais. E a barriga dele começou a ficar bem grande e ele também não fazia mal no número 2. Aí eu já comecei a ficar mais preocupada ainda. Eu disse, mas como assim? Aí eu levei de novo. E detalhe, pedi o médico também, desse que passou a azitromicina, para fazer a escuta, disse que tava tudo ok. Então, no pulmão, né, tava limpo. Então, levei ele de novo para emergência. Foi à noite que eu levei. O médico consultou, disse que era normal, que essa barriga dele ficar inchada, não querer perder apetite, enfim, né, tudo que ele tava sentindo, tava molinho, gente, só nos meus braços, só nem força de chorar ele tinha. Não dormia, passando a ficar umas 2 noites com ele sem dormir mesmo.
como se ele sentiu uma dor, que ele gemia. Depois da azitromicina também, né? Aí eu expliquei, falei tudo o que estava acontecendo. Ele disse que era reação do colateral da azitromicina. Aí pediu para mim comprar o Colitis para cólica, né? Que era a dor que ele estava gemendo, era da cólica, que ele disse, né? E que eu comprasse o Florax, que era para flora intestinal, para ajudar ele, né? E que eu não parasse o antibiótico. Bem, eu voltei para casa, deu. Gente, quando eu dava um remédio, parece que o menino ia ficando dopado, sabe? Ele já ficava assim, abrir o olho e não queria comer, e eu entrando em desespero, eu já chorava, eu passava o dia chorando. Eu tentava ficar forte assim pra minha família, pra alguém que chegava e tudo, mas por dentro só Deus sabe como era que eu tava. A minha preocupação, eu não comia, eu também fiquei desesperada. Aí foi que eu disse, falei pro meu marido, né? Não, ele foi numa noite, nesse terceiro dia, que ele ficou assim, bem pior de antibióticos. Meu marido, a gente entrou numa conclusão, não vamos mais dar pra ele esse remédio. Esse remédio a gente via que piorava a situação, não tava melhorando. Então a gente parou o remédio, não damos. Demos só 3 vezes, era por 5 dias. Demos a terceira vez e a gente viu que piorou, não damos mais. E resolvemos fazer uma consulta particular. Aqui na minha cidade, gente, não tem. Eu não tenho aquelas condições de estar pagando ali, que eu sei que é para quem não tem condições, você leva tipo 1, 2 vezes no hospital, a terceira não resolve, gente, não espere pela quarta nem pela quinta. Não faça o que eu fiz. Se eu tivesse levado meu filho logo no começo, nada disso teria se agravado a esse ponto. Porque assim, os médicos de plantão, eles não são pediatras, eles não vão examinar seu filho naquele que, tipo assim, eles mais é emergência, tá? Chegou quase morrendo, que eles, né, vão fazer alguma coisa. Não pediram raio-x, mesmo dizendo todo o histórico da criança e tal, não pediram raio-x. Então, eu também já tinha ouvido falar em pneumonia, mas eu jamais imaginava que aquilo ali ia se agravar na pneumonia. Então, a gente resolveu pagar, né? A consulta foi R$300. R$300 mais bem dado da minha vida, que eu salvei a vida do meu filho. E eu agradeço até hoje aquela pediatra, né? A doutora Marilena, ela é maravilhosa, todo mundo já tinha visto falar, né? Que ela atende também no hospital público, na maternidade, nessa cidade vizinha, mas ela atende particular no consultório. Então eu mandei mensagem, consegui o número dela, a gente já agendou e eu fui no outro dia bem cedinho de manhã. E ele já, sem querer comer. Aí eu fui com ele, quando eu cheguei lá, a gente foi atendida. Quando eu comecei a falar, né? Ela foi perguntando, eu fui falando e o menino só gemendo em cima de mim. Aí ela disse, não, mãezinha, o seu filho não está com garganta. Que eu fui consultar ele da garganta por conta do remédio que eu tinha parado, né? Se eu parava, se eu continuava, eu fiquei com medo também. E ele dá uma piorada, né? E como o médico disse que eu não parasse. E a questão da barriga, que tava tudo que o remédio estava causando. Eu fui atrás de uma solução para ele melhorar, né? Então ela disse, se ele não tá com garganta, eu vou examinar a garganta dele, porque você tá dizendo que é a garganta, né? Mas esse menino está com pneumonia. Eu só olhei assim pra ela, pronto, sim, já fui ficando, parece que eu tava em outro mundo, sabe? Já fiquei sem ação, não tinha nem pergunta pra fazer, eu só concordava. Eu disse, sério, doutora? Aí ela, sério, mãezinha, seu filho tá com pneumonia. E eu vou pedir uns exames, eu vou pedir um raio-x e provavelmente seu filho vai ter que se internar urgente. Eu fiquei louca. Mas assim, fora de mim eu tava paralisada. Eu disse, só dizia, doutora, então tá certo. Eu só concordava, tá? Então, ela fez todo, né? Já fez um encaminhamento para internar, mas mas pelo que eu tô vendo, pelo que eu examinei seu filho, não dá para tratar em casa. Ou seja, se eu tivesse levado logo no comecinho, e ele tivesse pneumonia, dava até para tratar em casa. Mas no nível que ele estava, não dava, eu tinha que fazer a internação. Então tem que internar, a gente vai fazer o raio-x para ver como tá.
Imediatamente quando eu saí do consultório, eu fui direto para o hospital fazer o raio-x, né? Eu não cheguei a ver o raio-x, só fui ver, porque depois que fez o raio-x, a gente já tinha pedido a ambulância da cidade vizinha, da minha cidade, né, para vir, para me levar para outra cidade, para o hospital da criança, para a gente internar e tudo. Ver se conseguiu uma vaga também, né? Então ela passou, a gente fez o raio-x, ela passou um remédio no aerosol e um na veia, para ele chegar mais ou menos. E ele já ficou no oxigênio, né? E também eu voltando lá no comecinho, eu fui 2 vezes à noite, porque ele piorava mais à noite. Toda criança dá uma piora mais à noite. Eu ia pra ver, que eu percebia que ele estava um pouco cansado, fazia força para respirar. E como ele viu a saturação, aí tava boa, disse que não estava cansado. Aí eu voltava pra casa. Sei que eu fiquei quase um mês ali, naquela. Indo e voltando, indo e voltando. Nada, ninguém fazia nada, ninguém resolvia nada. Então, meu esposo, liguei para meus familiares e eles lá ajeitaram bolsa e tudo, documento, e mandaram, né? Porque eu não sabia que eu ia ficar internada. Aí meu esposo veio na ambulância para ir comigo. A gente chegou lá, conseguimos, né, uma vaga no hospital, porque ele já tinha ficado lá, já tinha histórico lá dele, já tinha as coisas dele lá, que ele já tinha se internado por bronquiolite. Então a gente conseguiu uma vaga, ficamos, mas a gente ficou na emergência porque não tinha leito. Ficamos quase 2 dias esperando o leito na emergência, mas assim que a gente chegou, a gente ficou um bom pedaço no corredor, esperando um becinho, né, pra colocar ele, porque eu já tava muito cansada. Conseguimos. Ele já foi pra medicação no soro e o médico veio dizer, né, ele disse que ele tava com, não lembro bem como ele disse, porque nada, era como se eu tivesse assim, flutuando no mundo da lua. Eu sabia do nível do que era perigo da pneumonia, mas eu não sabia o tanto. Quando o médico começou a falar, era como se eu não entendesse nada. Enfim, o médico explicou, disse lá pro meu marido, pra enfermeira que tinha com a gente, e ela ficou bem assustada. E aí, pronto, eu fiquei lá, né? Meu esposo veio embora e tal. Então, passou-se umas 2 horas, 3 horas. Aí veio uma enfermeira, aí a gente ficou esse período, né? Aí veio uma enfermeira dizer que ia ser marcado uma ultrassom pra ele. Aí eu disse, tá certo. Aí essa ultrassom a gente fez no outro dia. Quando a gente fez a ultrassom, a gente ainda estava na enfermaria, né? Deu 170 ml de líquido no pulmão. Eu fiquei assim, meu Deus, onde é esse líquido? Por que tem líquido no pulmão do meu filho? Aí eu também não perguntava assim, eu era paralisada. Eu não tinha ação de nada. Então, eu só esperava eles dizer alguma coisa. Aí quando elas falaram, mas a gente vai tentar conseguir um leito aqui para você o mais rápido possível, porque provavelmente seu filho precisa fazer, provavelmente não, com certeza, ela disse, é um procedimento cirúrgico. Aí foi onde eu fiquei louca, sabe, já me deu aquela angústia, aquela perda, eu não gosto nem de lembrar, tanto que eu disse a vocês que eu só ia fazer esse vídeo quando eu tivesse bem na minha cabeça. Os cabelos ainda tá caindo, mas eu tinha que fazer esse vídeo, né? Até para alertar alguns pais, algumas mães. Enfim. Eu disse, como assim, né? Ela, não, porque deu 170 ml de líquido na ultrassom, né? Na pleuro. E foi explicando lá, que eu não entendi o que era pleuro, não entendia nada. E ele vai ter que fazer uma drenagem. A drenagem, ele vai passar de cirurgia, coloca um canozinho, tipo um cano, explicou bem explicadinho, né? E vai fazer esse procedimento, que é para tirar o líquido, vai colocar esse dreno. E às vezes a criança tá muito debilitada, para piorar a situação, ela me disse isso, né? Eles têm uma parada, né? E nessa parada as crianças é entubadas e vai para UTI.
Não estou dizendo que o seu filho vai passar por isso, vai acontecer isso. Estou dizendo que a maioria das crianças que chegam aqui passa por esse procedimento. Pronto. Eu nem disse que estava certo nem nada, eu fiz só escutar, me sentei e comecei a clamar muito, muito, muito a Deus. Porque eu sou evangélica, eu sou cristã, né? Então eu não perdi a minha fé em momento nenhum. Por mais desesperador que fosse, por mais doído que fosse, porque você vê seu filho naquela situação, né, de dor, só gemendo, é horrível. Não desejo isso pra ninguém. Eu espero que vocês que estão assistindo não estejam passando por isso, porque é horrível, horrível. Então eu pedi a Deus, clamei e disse, né, meu filho não vai precisar passar por nenhum procedimento cirúrgico. Quando também eu falei isso pra ela, né, quando eu disse isso, quando ela veio me explicar bem direitinho como era, tudo de novo, tá, mamãe, você tá ciente que isso é aquilo, a gente vai dar um medicamento a ele agora, mas a gente vai esperar o cirurgião que vai dizer, que vai ver os raio-x dele, que a gente chegou lá, a gente fez outro raio-x e vai ver a ultrassom, aí ele vai dizer se ele vai ser drenado. Aí ela disse, né, mas com certeza ele vai ser drenado, porque ele é muito bebê e tá com 170 ml de líquido, tem criança aqui que chega com 50 e é drenada. Aí eu fiquei apavorada. Aí quando ela disse isso, eu disse, não, mas que eu já tinha orado, já tinha pedido a Deus, né? Deus já tinha acalmado esse meu coração, mas eu tava aflita, né? Com aquela angústia e medo. Mas mesmo assim eu acreditava no meu Deus, né? Acreditava que Deus não ia permitir aquilo. Então, eu disse assim, né? Eu tive essa atitude de falar isso. Eu disse assim, não, mas Deus não vai permitir. Meu filho vai sair daqui sem nenhum procedimento cirúrgico. Ela olhou assim pra mim e ela, quem vai dizer isso não sou eu, não é ninguém. Tipo, não era Deus, né, que ia determinar isso, né? Era o cirurgião. Aí eu disse, não, Deus, mas tu sabe todas as coisas, tu sabe que é melhor pro meu filho, eu entrego nas tuas mãos. Então, quando deu assim, depois que isso aconteceu, passou assim uns 20 minutos. O cirurgião chegou, eram umas 8 horas da noite. Aí ele tava dormindo, ele foi olhar e começou a ver, sentou, foi olhar o histórico, né, tudo que eu tinha levado, e viu os raio-x e a ultrassom. Aí ele disse, não, essa criança vai ficar 42 horas de observação e a gente não vai drenar. E ela continuou insistindo, a moça, né, que era que tinha chegado na parte da tarde, trocado o turno, por isso que ela veio me explicar de novo o procedimento. Não, mas é um bebê, ele só tem 1 ano e ele tá com 170 ml de líquido no pulmão. E eu disse, meu Deus, que mulher insistente, porque eu não queria que meu filho fosse passar de cirurgia, ninguém quer, na verdade, né? Mas ela tava insistindo, né? Ele disse, não, ele não vai drenar. Ele vai, e eu só glorificando, agradecendo, né? Por dentro de mim tava, chega, me deu um alívio. Eu via meu filho naquela situação, mas eu sabia que Deus não ia permitir que ele precisasse de cirurgia. Então tinha aquele alívio que aquela medicação que ele estava tomando ia fazer efeito. Por mais que tinha outras mães lá que diziam, as crianças, né? Meu filho foi com dreno, não sei o que, meu filho colocou um dreno, na cirurgia, meu filho teve uma parada respiratória. Enfim, era muita coisa para mim assimilar, mas eu acreditava, eu cria, né, que ele não ia passar a cirurgia. Então não precisou, a gente ficou lá, passamos 3 dias nesse canto, né, que lá não era só criança com pneumonia, era com todo tipo de cirurgia, com outras coisas, era uma misturada. Então, tinha uma mãe até que falou assim pra mim, mas a senhora sabe que essa doença é perigosa, que causa morte? Então, eu nem tinha mexido no celular assim nessa questão. Gente, como já tava 5 dias que a gente já tava lá, né? Ele tava tomando a medicação, ele já tava se alimentando direitinho. Assim, direitinho que eu digo assim, já tava comendo alguma coisa. Ele tinha acabado de comer, né? Almoçado, aí tinha dormido. Aí eu fui mexer no celular. Aí fui pesquisar. Pra quê? Fiquei louca.
Aí eu mandei pro meu esposo, né? E ele também disse que estava preocupado, que eu tinha pesquisado, mas não tinha me falado nada, né? E quando a mulher disse que ele ia drenar, que eu liguei pro meu familiar, liguei pro meu esposo, liguei pra minha mãe, pedi ela para colocar o nome dele na oração. Meu cunhado foi um monte, né? Fazer a oração, Deus deu a resposta dele ali mesmo, que meu filho não ia precisar, assim como eu tinha aquela certeza, porque Deus tocou no meu coração na hora, me acalmando, Deus falou com ele, né? Que ele me mandasse, que ele me ligasse, na verdade ele não ligou, ele mandou uma mensagem dizendo que Deus tinha dado a resposta a ele, que meu filho não ia precisar fazer cirurgia, que ele ia ser curado. Aquilo já foi outro alívio, já foi me aliviando, sabe? Foi me aliviando. E eu também tava vendo que ele tava tendo um pouquinho de melhora. Ele tava tomando 3 antibióticos. 3 tipos de antibiótico. Então, os antibióticos também muito fortes, né? Deixava ele só chorava um pouquinho, ficava irritado e ele chorava muito, 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 como se fosse uma dor na barriga dele, sem fim. Ele ficava todo o tempo no remédio. Era de 6 em 6 horas ele tomava medicação para dor. Tinha vez, gente, que elas não aguentavam mais de ver ele chorar, que tinha hora que dava uma dor, um desespero, uma coisa que eu pedia, né? Aí faltava 1 hora pro remédio, a gente já dava. Porque quando a gente dava, era que ele conseguia dormir e se acalmar, comer alguma coisa. Aí ele também conseguiu fazer cocô, que ele já estava uns 3 dias sem fazer, conseguiu fazer no 4º dia, foi no 3º, não lembro direito. Então, nesse vídeo eu vou contar pra vocês esse período aí, né, que foi que eu descobri e contei até mais, que foi o período da internação. Eu vou fazer outro vídeo, né, pra não ficar muito longo, muito comprido, falando todo o tempo que a gente ficou no hospital, o período da internação, como foi que elas foram explicando e tudo que a gente foi passando. Não vou postar foto, gente, dele, porque eu apaguei todas as fotos. Talvez já tenha alguma, porque o celular salva e fica guardado, alguma coisa aparece, mas eu não vou postar por conta que eu não gosto de ver. Porque às vezes eu tirava, né, com meu esposo, meu marido, que ele ficou cheio daqueles fios, os acessos, a gente perdia o acesso, que inchava. E as vias dele cansada, o acesso dele foi na jugular. Ele ficou um tempo com 9 dias com um, e depois, porque só pode passar uns 4 ou 5 dias, né? Só que como tava limpinho, que eu tinha cuidado, banhava, que a gente tinha que banhar na cama, né? Eu vou contar bem direitinho a vocês no outro vídeo. Eu tinha todo cuidado na questão da dormida e tudo também. Não ficava tão feio, precisando trocar todo o tempo. E pra gente também, ele não ficar sem a medicação, né? A gente tinha todo cuidado pra ele não perder o acesso. Então a gente ficou 9 dias com acesso aqui e tiramos pra colocar no outro lado. Mas antes dele pegar esses acessos, a gente tem todo um procedimento. Ele foi com o nome pra sala da cirurgia pra fazer aquele que é o acesso, tem um nomezinho, né? Acesso central, que é feito na sala de cirurgia também, né? Que é só nos, tipo, jugular, aqui pescoço, aqui, né? Pescoço, é bem aqui que eles colocam, braço, virilha, né? Então, isso eu vou contar no outro vídeo, que foi a parte da internação, tá bom? Essa que foi a parte que eu descobri que o meu filho tinha pneumonia, né? Então, a gente também ainda tá em tratamento, eu tô gravando esse vídeo, mas daqui a 3 dias, né, eu vou voltar com ele, fazer o retorno, fazer um raio-x, porque ele tá com a fístula aberta ainda no pulmão, tipo, uma cicatriz, né. Vou contar com o necrosou, enfim. Eu vou contar no segundo vídeo a internação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, eu vou tentar gravar o segundo vídeo pra vocês, tá bom? Até mais, obrigada.